E hoje é com muito orgulho que eu vou falar de um clássico que passava na TV aberta, na parte da tarde, da hora do almoço. Um filme bem violento e que com certeza não dava de assistir comendo. Eu estou falando de simplesmente o melhor filme de lobisomem de todos os tempos. Já feito. Só isso. Um lobisomem americano em Londres, de 1981. Ah, mas o filme é de 1981, é antigo, datado. Não, pior que não. Muita coisa é uma aula de cinema, que você se pergunta assim quando você está assistindo, caramba, como é que fizeram isso? Mesmo que você assista hoje. É claro que tem algumas coisas que estão datadas, mas fica comigo que você vai entender por que esse é o melhor filme de lobisomem já feito até hoje. E no final, como de costume, eu vou dar a minha opinião com base na época em que eu assisti esse filme. Faz tempo pra caramba. Mas vamos lá, vamos começar. O enredo é o seguinte: dois amigos americanos, David e Jack, estão viajando a pé pelo interior da Inglaterra quando são atacados por uma criatura misteriosa. Jack é brutalmente morto e David sobrevive, mas logo descobre que foi mordido por um lobisomem e, portanto, está amaldiçoado. Enquanto se recupera em Londres, David começa a ter alucinações, visões do amigo morto em estado de decomposição crescente e percebe que na próxima lua cheia ele se transformará em uma criatura sanguinária, perdendo totalmente o controle sobre si mesmo. Agora vamos aos temas principais do filme. Luta interna. O filme simboliza o conflito entre o lado racional e o lado selvagem, instintivo que todos carregamos. Culpa e responsabilidade. David é atormentado não apenas pelas mortes que causará, mas também pela culpa de não conseguir se controlar. Isolamento e transformação. A transformação física em lobisomem também representa o isolamento emocional, a sensação de não pertencer, de ser um estranho em terra estrangeira, literalmente e metaforicamente. E o pior que é interessante essa parte porque são dois estrangeiros em um país novo, e a gente se sente desconfortável exatamente como eles, justamente por estar em um ambiente novo e tal. O filme passa essa sensação. Morte e humor. O filme trata a morte de forma desconfortável, misturando humor negro com cenas brutais, o que cria uma tensão constante no espectador. E realmente, durante todo o filme, você fica pensando, não é legal morrer não. Não é legal. Até porque as vítimas causadas pelo lobisomem, elas são amaldiçoadas mesmo pós-morte. Vamos agora aos supostos pontos fortes e fracos do filme. Começando pelos pontos fortes. Mistura perfeita de terror e comédia. O filme te faz rir em um segundo e no outro te faz querer olhar para o lado de tanto desconforto ou medo. Trilha sonora irônica. Todas as músicas são relacionadas à lua, usadas de forma bem humorada para contrastar com as cenas de horror. O outro ponto forte do filme é o roteiro afiado, com diálogos inteligentes, sarcásticos e cenas que quebram a tensão do terror com humor negro bem colocado. E minha nossa, que roteiro esse filme tem. E agora vamos para os supostos pontos fracos do filme. O final é abrupto e deixa algumas pessoas desconfortáveis por seco, direto e sem muito desfecho emocional. Eu tenho que concordar com isso. O final ele é repentino, mas deixa bem claro as coisas como terminam. Não necessariamente ele precisava ser mais emocional ou estender um pouco mais. Mas realmente o final te dá uma sensação assim, é assim? Acaba assim? Dá um pouco essa sensação. Outro ponto que talvez fosse fraco do filme é quem espera um filme de terror puro. O humor pode quebrar a imersão, mas é justamente essa mistura que faz o filme se tornar tão icônico. Eu também não acho que isso é exatamente o ponto fraco do filme. Eu acho que eles conseguiram casar bem tanto o humor quanto o terror. E agora vamos para as curiosidades do filme, o que ajuda esse filme a se tornar tão importante como um dos melhores filmes de todos os tempos. A primeira curiosidade é que criou uma categoria no Oscar. O filme foi tão revolucionário nos efeitos de maquiagem que fez a academia criar, pela primeira vez na história, a categoria de melhor maquiagem no Oscar. E quem foi o vencedor? Imagina só. Rick Baker, pelos efeitos insanos
da transformação em lobisomem. Após essa transformação do lobisomem, vou falar sobre ela, inclusive é a próxima curiosidade, a transformação mais icônica do cinema. A cena de transformação levou cerca de uma semana inteira para ser filmada. Foram usadas próteses mecânicas, membros falsos, pele de borracha, extensões e muito suor, literalmente, da equipe. Até hoje, ela é considerada uma das melhores transformações do lobisomem sem CGI da história. Olha, eu vou te falar, essa transformação do lobisomem é a coisa mais marcante do filme. Naquela época não tinha CGI, então foi tudo feito nos efeitos práticos, vamos dizer assim. E você fica se perguntando, caramba, que coisa incrível, e como foi que fizeram isso? Nunca mais vi uma transformação de lobisomem tão perfeita como essa. Cara, como é que eu posso descrever? Fizeram a transformação do lobisomem parecer como se você estivesse se sentindo a transformação, entendeu? Porque à medida que ele vai se transformando, membros do corpo dele vão mudando, se contorcendo, pegando outro formato. E você fica imaginando a dor que o personagem está sentindo. Porque ele não está só se transformando numa fera. Ele está modificando todo o corpo dele e, ao mesmo tempo, sentindo a dor dessa modificação. E tudo isso é transmitido na expressão do ator e também no capricho da transformação. É impressionante, é impressionante. É como se você sentisse como é se transformar em um lobisomem. É impactante demais, mexe com a imaginação e você não consegue tirar o olho de tão bem feita que a cena é, por mais um tanto grotesca que ela seja, tá? É grotesca, mas isso é cinema, cara. Às vezes você precisa mostrar algo grotesco, bem feito e que convence e que acaba se tornando a melhor cena do filme. Mas é uma cena de encher os olhos de tão bem feita que é. Uma cena que você assiste e você nunca mais vai esquecer, te garanto. A outra curiosidade é que a inspiração surgiu durante outro filme. O diretor John Landis teve a ideia do roteiro nos anos 70, enquanto filmava na Iugoslávia. Ele viu um cortejo fúnebre onde os locais estavam enterrando alguém de uma forma ritualística, acreditando que ele voltaria dos mortos. A partir daí surgiu a ideia de um filme sobre maldições e monstros. O humor foi propositalmente desconfortável. Landis queria que o público não soubesse se devia rir ou ficar com medo. Isso explica porque cenas tensas são quebradas com humor negro, piadas bizarras e diálogos surreais, algo que poucos filmes conseguem fazer tão bem. É isso, pô, isso é arte. Às vezes você usa um humor negro e tal, ri quem quer, ou se a pessoa não gostou, não ri. Agora, prender pessoas por causa de piada ou porque se sentiu ofendido por algum tipo de arte, né, é no mínimo um regresso mental e a humanidade está enlouquecendo e deixando de dar importância para o que realmente importa. Censuras e polêmicas. O filme foi considerado muito violento para a época e chegou a ser censurado em alguns países. A mistura de sangue, tripas e humor desconcertou a crítica e alguns grupos conservadores. Realmente é aquele negócio que eu falei, o filme ele é violento, mas a violência no filme, para mim, ela é muito necessária. Transmite todo o ambiente que o filme quer passar. Ou melhor, ajuda a construir toda a ambientação. Então, para mim, é super necessária. São pessoas... Cara, aquele negócio, não gostou do filme, não assiste. Vai pra casa do... Enfim, deixa quem realmente gosta de filme e sabe reconhecer uma coisa boa, deixa essa pessoa assistir, entendeu? Deixa as pessoas produzirem a arte como elas querem. Consomem quem quer. Simples assim. Não precisa prender ninguém, não precisa... Enfim, não vamos chegar ao extremo por coisas bobas. Mas eu admito que um filme desse passando na TV aberta, aí já é um pouco mais complicado. Até porque uma criança pode assistir as cenas lá, uma criança muito nova, e aí, enfim, eu não posso garantir nada com relação a isso. A outra curiosidade é a trilha sonora cheia de piadinhas. Todas as músicas têm lua no título, como Blue Moon, que é tocada 3 vezes no filme em versões diferentes, Moon Dance, Bad Moon Rising
Isso foi uma escolha irônica do diretor para contrastar músicas suaves com momentos tensos ou violentos. O amigo morto apodrece de verdade no filme. O personagem Jack, amigo de David, aparece várias vezes após ser morto. O seu estado de decomposição piora progressivamente a cada cena. Isso foi um desafio incrível para a maquiagem e se tornou uma marca visual do filme. Realmente outra situação memorável é o amigo morto do David, que fica atormentando ele mentalmente toda vez que aparece. A outra curiosidade, eu já mencionei ela um pouco mais cedo, que é o final abrupto, do filme. A equipe até discutiu se deveria ter uma cena mais longa no final, mas Landis quis exatamente aquele choque frio, como se a história fosse simplesmente cortada. E isso aumentou ainda mais o impacto do filme. E, como eu disse anteriormente, eu concordo com isso. A gente fica imaginando o que aconteceu depois. Mas, para mim, é um tanto óbvio. Eu acredito que fica explícito que no final o Jack morreu. Simples assim. Fazer o quê? John Landis quase não conseguiu financiamento. Por misturar terror com humor, os estúdios achavam que o filme era inassistível, sem público-alvo ou uma aberração comercial. Ele só conseguiu produzir depois que fez sucesso com os Irmãos Cara de Pau e Clube dos Cafajestes, que deram credibilidade a ele em Hollywood. E a outra curiosidade é que virou referência eterna no cinema e na cultura pop. Filmes, séries, jogos e videoclipes já homenagearam ou parodiaram cenas do filme, especialmente a transformação, é claro. Michael Jackson, fã declarado do filme, contratou John Lowndes e Rick Baker para fazerem um lendário clipe, que também virou um sucesso e uma lenda, o lendário clipe do Thriller. It got the feeling, Thriller, don't think Eu acho que é o maior clipe em todos os sentidos de toda a história já feito, inclusive. Aliás, acho não. Thriller é o maior clipe de todos os tempos já feito. Em todos os sentidos, tá bom? O clipe tem 14 minutos, considerado um curta-metragem musical. Então, olha só que interessante. Nós estamos falando aqui do melhor filme de lobisomem já feito até hoje e que também foi responsável por criar o melhor clipe de música já feito até hoje, que foi Thriller. Então, olha a importância, a magnitude desse filme. E tem mais, agora nós vamos falar das lições desse filme, que também são lições muito boas. Vamos à reflexão agora. Primeira lição, você não pode fugir de quem você é. O personagem David tenta negar, fugir e resistir, mas não consegue escapar da maldição, nem de sua própria natureza quando ela se manifesta. Isso é uma metáfora poderosa sobre como muitas vezes tentamos ignorar nossos próprios problemas, traumas ou partes sombrias, mas eles continuam lá, esperando o momento certo para aparecer. O humor nem sempre salva do horror da vida. O filme mostra que, mesmo com piadas e situações bizarras, certas realidades são inescapáveis. David faz brincadeiras, tem diálogos cômicos com o amigo morto, mas isso não muda o fato de que ele está condenado. É uma reflexão sobre como usamos o humor como defesa, mas nem sempre isso resolve nossos problemas. É por isso que hoje eu não me preocupo muito com essa questão do humor. Eu me preocupava em ser um cara mais agradável, através de piadas ou brincadeiras, mas eu vejo que a vida não se trata disso. Até porque nem sempre as pessoas vão estar na mesma vibe que você. E isso, inclusive, eu trago até pro canal. Tem momentos que eu quero brincar e tem outros momentos que não. Uma outra lição que é bem explícita é: a transformação pode ser dolorosa e inevitável. O filme é literalmente sobre transformação física, mas também sobre transformação psicológica. A mudança pode ser brutal, dolorosa, assustadora e, às vezes, fora do nosso controle. Ignorar avisos tem consequências. Os protagonistas são claramente avisados no início. Fiquem na estrada e evitem o pântano. Eles ignoram. Resultado: lobisomem. A lição é clara. Às vezes, prestar atenção aos alertas, aos sinais e aos conselhos podem salvar sua vida. Ou, pelo menos, te evita uns probleminhas enormes, né?
Você é responsável pelas consequências, mesmo que não seja sua culpa. David não escolheu ser um lobisomem, mas as vítimas que ele faz continuam existindo, e ele precisa lidar com a culpa e as consequências. Isso serve como metáfora para atitudes na vida real. Mesmo quando não temos culpa direta, nossas ações ou transformações internas podem afetar outras pessoas. O lado selvagem existe dentro de todo mundo. O lobisomem é um símbolo clássico dos instintos incontroláveis, dos desejos reprimidos, da raiva, da agressividade ou dos impulsos que todos nós temos. O filme joga na cara do público que, por mais civilizados que pareçamos, todos carregamos algo de selvagem dentro de nós. Um lobisomem americano em Londres teve um orçamento de 5,8 milhões de dólares. Para a época, é um orçamento modesto, principalmente considerando os efeitos práticos e revolucionários que o filme trouxe. Mas, como resultado, o filme teve um faturamento de 62 milhões de dólares na escala mundial. Foi um enorme sucesso, especialmente considerando que filmes de terror naquela época costumavam ter bilheterias mais modestas. Então o filme teve um retorno de 10 vezes mais o seu custo de investimento. E as avaliações do filme também foram muito boas, com 89% de aprovação no Rotten Tomatoes e 85% de aprovação da audiência. E agora vou falar a minha opinião sobre o filme. Rapaz, eu assisti esse filme... Deixa eu lembrar aqui, puxando a memória. Eu era uma criança, eu devia ter uns 9 anos, alguma coisa do tipo. E o filme começa de uma forma muito interessante. Muito legal. O começo do filme já vai te prender. Que é 2 estrangeiros andando numa terra estrangeira. Ou melhor, 2 americanos que acabaram de chegar. E você vê ali 2 cidadãos andando na floresta escura e tenebrosa no meio da noite, apenas com mochila nas costas. Isso porque eles desobedeceram um aviso, né, que não era para andar na floresta, não era para sair da estrada. Mas é um clima tão tenebroso e escuro que você sente uma tensão naquele ambiente ali, sabe? Você sente um desconforto com aqueles 2 jovens andando ali no meio da mata escura e tal. Descrevendo assim, parece simples a cena. E realmente ela é simples. Mas isso já vai te prendendo, já vai criando uma tensão. Como se alguma coisa tenebrosa fosse surgir no meio da mata a qualquer momento. E você fica lá, com os olhos grudados, para ver o que vai acontecer com aqueles 2 caboclos ali andando no meio da escuridão. E é muito legal esse início, é simplesmente memorável, porque os personagens ali, eles mantêm um clima de humor. Entendeu? Eles vão conversando, fazendo piadinhas, brincando ali, sabe? Como amigos que são. Mas tudo isso dentro de um ambiente tenebroso. E eu acho que esse entrosamento, essas brincadeiras, essas piadas que os amigos ali ficam brincando enquanto caminham, é proposital, porque em um certo momento eles param de brincar, ficam sérios e reconhecem que tem alguma coisa estranha naquela floresta. Nossa, toda essa construção é boa demais. Você fica entretido logo no começo do filme e você fica mais entretido porque a coisa vai ficando séria. O começo do filme já te pega logo de cara. Eu lembro quando eu era criança, eu fiquei chocado logo no começo do filme. Rapaz, eu vou continuar assistindo isso aqui, parece ser bom. Mas, na verdade, eu ia ficar mais chocado ainda com as coisas grotescas que eu ia ver. Principalmente a transformação do lobisomem, que é excepcional. Eu já falei dela. Mas só acrescentando mais uma coisinha, é que a transformação assim, do lobisomem parece ser uma dor insuportável, porque toda a estrutura óssea do corpo dele vai modificando. Imagina a dor. E aí você pode estar pensando assim, mas é um filme de 1981, os efeitos não devem ser essas coisas assim. Olha, eu vou ser franco com você. Algumas coisas estão datadas, mas tem uma ressalva. Lembra do filme Tubarão? O clássico filme Tubarão? Pois é, eles optaram por não deixar o tubarão aparecer. Pelo menos não muito, até porque eles não tinham recursos naquela época para fazer um tubarão digno, né? Não tinha CGI ou coisa do tipo. Até tentaram fazer um tubarão lá de robô,
mas também não deu muito certo, e aí optaram por fazer com que o tubarão aparecesse o menos possível. Apesar dessa limitação, deu muito certo, isso ajudou a criar uma atmosfera de suspense em cima do tubarão. Pois é, foi uma limitação que acabou ajudando o filme, na verdade. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque este filme aqui, Um Lobisomem Americano em Londres, também segue a mesma receita. O lobisomem aparece o mínimo possível. Você só vai ver ele por alguns segundos e eu tenho que confessar, alguns takes, algumas cenas rápidas não são muito legais, já estão um pouco ultrapassadas, não foi assim, não achei bem feito. Mas é por isso que eu te falo que é uma ressalva, porque o lobisomem aparece muitas poucas vezes. E quando aparece é rápido, muito rápido mesmo, piscou, perdeu. Agora tenho que especificar que o que não está datado de jeito nenhum é a transformação do lobisomem. É sensacional, para mim, melhor transformação de lobisomem até hoje. Não teve nenhum filme de lobisomem moderno que superou essa transformação. E é impressionante isso, porque já se passaram quase 50 anos. E é um filme dinâmico que te deixa preso do começo ao fim, está de parabéns. Só eu acho que o único problema desse filme é que realmente algumas cenas estão datadas, mas como eu falei anteriormente, são cenas rápidas, que o lobisomem aparece e tal, não é tão bem feita. Algumas cenas, tá? E eu tô falando de cenas bem rápidas mesmo. É como se o estúdio, na época, tivesse consciência de que alguns efeitos não estavam legal. Então, vamos fazer isso aqui rápido, ou então de uma forma discreta, ou então vamos mostrar só uma parte disso aqui. Por exemplo, o lobisomem, a maior parte do filme, quando ele aparece, é só uma pequena parte dele. O lobisomem não aparece como um todo. Você só vai ver o lobisomem por completo, como um todo, lá no final do filme. Mas é o que eu tô falando, o estúdio, ele só foi mexer com as coisas que ele se garantia. O que ele não se garantia, o estúdio evitava ao máximo. Mas olha, no ponto final, quando o lobisomem finalmente aparece de corpo inteiro, eu até gostei, sabe? Eu fui reassistir o filme agora para poder fazer esse vídeo e eu achei o lobisomem ali de corpo inteiro convincente, assustador. Que especificamente falando é na cena final onde o lobisomem é encurralado em um beco. Olha só a cara desse bicho, não parece que vai arrancar suas pregas? Eu achei convincente. Mas, sem dúvida, filme bom demais. Um dos melhores filmes de terror que eu já assisti na vida. Super recomendo você conferir esse clássico também, que tem um roteiro sensacional. E é um dos filmes de terror que deveria ser assistido por todo mundo. Pelo menos enquanto os efeitos especiais dele não forem ultrapassados, o que eu acho bem difícil, tá? Ressaltando, a transformação do lobisomem simplesmente é perfeita. Um Lobisomem Americano em Londres não é um filme só sobre lobisomens. É sobre a perda do controle, sobre como podemos nos tornar algo que não queremos ser. Representa medos muito humanos, como o medo de perder quem somos, de machucar quem amamos, ou de sermos dominados pelos nossos próprios instintos e impulsos. David não luta apenas contra uma maldição sobrenatural, mas contra uma parte dele que ele não entende, não aceita e não controla. Conclusão. Um Lobisomem Americano em Londres não é só um filme de terror e nem só uma comédia. É uma obra única que mistura humor ácido, terror gráfico, reflexões sobre identidade e isolamento, com cenas técnicas impressionantes que marcaram o cinema para sempre. E um filme que também me marcou para sempre. E é isso, essa é a minha opinião sobre o clássico Um Lobisomem Americano em Londres. Se gostou, deixa seu like. Também não deixe de comentar aqui embaixo, isso me ajuda demais a trazer mais conteúdos como esse. Sem mais, vou ficando por aqui e até a próxima lua cheia. Eu tô brincando, até o próximo vídeo. Até lá!